Meu amigo, surpreendente, porém compreensível. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área para falar de Casemiro, o novo reforço do Manchester United. Sim, é isso que se ouviu. O Casemiro começou a semana com esse burburinho de que o Manchester teria interesse no Casemiro. Muita gente desdenhou, tratou como chacota, falou, cara, não é nem para ouvir. E o que era para nem ouvir, acabou virando o novo destino do volante da seleção brasileira, faltando pouco tempo para a Copa do Mundo. Lembrando, o Real é o atual campeão da Champions, o trio eterno se desfaz, mas poderia continuar essa temporada, já com os reforços para passagem de bastão, mas o Casemiro resolve aceitar uma ótima proposta a essa altura da carreira, para um ótimo salário, um ótimo contrato, e que foi uma negociação muito boa para ele e também para o Real Madrid. E ele fica no hype com mais de 30 anos já, né? Se torna o segundo jogador 30 a mais, ele tá para fazer 31. Ele é o segundo 30 a mais caro da história do futebol, atrás só de Cristiano Ronaldo. Então, sim, isso pode ter surpreendido muita gente, porque hoje o United não joga Champions, o United está mal, começa a temporada e nesse momento é o atual lanterna da Premier League, não sabe se o Cristiano fica, se não fica, tem um treinador que ainda se adapta e o Casemiro escolhe ir para esse turbilhão, sair da zona de conforto. E olha que jogar no Real Madrid passa longe de ser uma zona de conforto, porque tem sempre pressão e sempre cobrança, então nunca é confortável, para ir para um lugar que hoje é zero zona de conforto, tem zero certeza, e as perspectivas elas são muito batalhadoras. E o Casemiro escolhe ir para esta batalha e deixa o Real Madrid com 336 jogos, 31 gols, 23 assistências. É até muito para um cara dessa função. 86% de passe certo na média, 72% de acerto no passe longo, que é extraordinário, mais de 1.000 desarmes e 18 títulos, contando aí Mundial de Clubes, Champions, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, La Liga, Copa do Rei. O Casemiro ganhou tudo o que poderia no Real Madrid e formou aqueles que para muitos é considerado o grande meio-campo da história moderna do futebol. Ele, Modric e Kroos, o trio eterno, o triângulo das Bermudas. O que não faltam são apelidos para três caras que de fato sustentaram essa grandiosidade desse Real Madrid na última década, no mínimo, né? Ganhando Champions atrás de Champions, com uma supremacia gigantesca, 3 Champions seguidas, que é algo gigantesco e inédito na era Champions. O Real Madrid conseguiu. E o ajuste fino desse time era o Casemiro, que agora escolhe ir para o Manchester United. Você pode pensar, poxa, mas é estranho, é ousado, como assim? É uma loucura, eu não teria nem escutado. Pois bem, a nossa mentalidade talvez mais, não sei se medíocre, vai. Por isso nós não somos atletas de alto rendimento que topamos nos desafiarmos toda hora. Esses caras são diferentes por isso, porque eles veem uma oportunidade de conquistar mais, de produzir mais, de entregar mais, e eles se jogam nisso. E ele vai para uma grande grife, um grande clube, ganhar não o dobro, mas bem mais do que ganhava, né? As informações é de que passe de 7 para 12 milhões de euros por ano, um contrato inicialmente de 4 anos e que pode ter um gatilho de mais um, ou seja, 4 que podem virar 5 anos. Ou seja, ele garantiria primeira prateleira, holofote e esse hype, porque, enfim, você vai estar na Premier League, você faz parte de uma reconstrução de uma das maiores grifes do mundo, que deve voltar à Champions em algum momento, e você garante esse lugar de holofote, de crista da onda, por pelo menos até 2027. Isso é muita coisa, assim. O Real Madrid não poderia garantir isso ao Casemiro, porque o contrato dele é até 2025. Mas o Real tem um histórico recente de se desfazer educadamente de jogadores que encerram ciclos, mas aí não dão a esses caras, muitas vezes, esse hype do salto de ficar na mesma prateleira, né? O Sérgio Ramos conseguiu, foi para o PSG em termos salariais, não em termos de grife, né? O Varane saiu, já
diferente do que sai o Casemiro. O Marcelo está aí até agora, até o momento da gravação desse vídeo, sem clube. Né? O Cacilhas, por exemplo, foi para o Porto, o Raul teve a questão de ir para o Schalke lá atrás. Então, o Navas saiu se sentindo desvalorizado em algum momento, e o Casemiro se antecipa a isso. Então, ele não se torna descartável. Ele dá o salto anterior e escolhe que esse é o momento de encerrar essa relação. Então, assim, é muito maduro, acho muito difícil tomar essa decisão, mas ele vai para um lugar que, ok, não vou jogar Champions por uma temporada, mas quero fazer parte, talvez, de uma reconstrução, de jogar numa grife gigantesca, numa liga que eu nunca tive oportunidade, que é a Premier League, e para ganhar um baita de um salário, diga-se passagem. Então, assim, a gente está falando de muito dinheiro, de uma possibilidade, uma perspectiva de muito tempo ganhando muito dinheiro. Então, realmente, o Casemiro tem uma escolha corajosa. Não parecia ser algo comum de se fazer nesse momento, mas ele topou. Topou, já foi anunciado oficialmente, inclusive com as cores, né, de amarelo e azul aqui e tal, que remete também um pouco à brasilidade do Casemiro aqui. E foi tudo muito rápido, né? Já tem mais de 500 jogos na carreira, mais de 63 convocações com a seleção brasileira, ganhando mais de 17 torneios oficiais e de primeira prateleira, incluindo 5 Champions e uma Copa América. Então, ele vai se apresentar ao Manchester United em breve, vai ter uma baita de uma linda despedida ainda no Santiago Bernabéu, e depois vai dar uma coletiva respeitando todo o gigantismo que esse cara tem na história recente do Real Madrid, e toda a sorte do mundo para o Casemiro, que assim, acho que ele precisa de tudo menos de sorte, né? Porque o Casemiro é um cara extremamente competente, muito regular, cobre o campo inteiro, como disse Tati Mantovani, capaz de cobrir até 7 funções, né? Ele cobre muitas vezes os 2 laterais, cobre os 2 zagueiros, cobre os 2 homens de meio campo à frente dele e ainda faz a dele. Então você tem um cara ali que cobre um espaço de campo muito grande. Talvez a gente só tenha noção do que representa o Casemiro quando ele parar lá na frente, porque é um dos grandes da história recente do Real Madrid. É um cara que tem uma passagem pela seleção extremamente constante, e quando ele esteve fora de jogos da seleção, a seleção sentiu muito. E o Casemiro é de uma carreira assim absurdamente de alto nível, né? E agora vai tentar o passo talvez mais ousado da carreira dele. Foi muito corajoso quando deixou o São Paulo para ir para o Real, do Real emprestado para o Porto, depois voltou e se consolidou da forma como se consolidou, e agora topa encarar um desafio desse tamanho. Então, é esperar para ver, mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai funcionar, e que sorte que deu o Manchester United, né? Para quem mirou no Rabiot, acabou encontrando Casemiro.